Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, cujo tema do trimestre trata de os valores do reino de Deus. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte. E o subtema diz a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, no geral, estamos estudando o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Mas no específico, nós estamos vendo o que cada ponto do Sermão do Monte releva, é importante para nós, a Igreja de Cristo. Já estamos diante da lição de número 4, lição que tem o título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Resguardando-se de sentimentos ruins. E isso até para chamar a atenção dos irmãos aí para a inércia. O que é inércia? O conceito de inércia. Inércia é aquilo que, por si só, não altera o seu estado de repouso ou de movimento. Se alguma coisa está em movimento constante, digamos que um carro em uma velocidade de 100 km por hora, constante, sem alterar o ponteiro, aquilo é inércia, porque ele está, apesar de estar em movimento, mas é um movimento contínuo. Se ele aumenta o movimento, ou se ele diminui o movimento, alguma coisa o alterou, alguma coisa mudou daquela órbita. Da mesma forma, é o estar totalmente parado também. Algo que está, como essa caneta, que estava parada aqui, de repente está movimentando, ela está movimentando por causa da minha mão. Então, trata de uma inércia. E nós estamos cuidando deste resguardar-se. É você quem tem que mover-se. Não é alguém que vai lá alterar para você, não é alguém que vai mudar para você. Logo, o pai não leva a culpa do filho, o filho não leva a culpa do pai. Se você quer que alguma coisa mude na sua vida, você tem que dar o primeiro passo. Eu aí indico para vocês o livro O Segredo. Então, nós estamos trabalhando com esse fator da inércia. Você quer mudar alguma coisa, então você mesmo é quem vai ter que agir, vai ter que sair desse estado de repouso ou movimento, porque a inércia é isso. É aquilo que altera o estado, diz que um corpo por si só não pode alterar o seu estado de repouso ou movimento. E nesse resguardando-se de sentimentos ruins, nós já estamos diante da lição de número 4, né? Lição número 4. E hoje, a leitura diária, sábado, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 5. Vamos ler o texto porque temos algo a comentar. Fazendo leitura na revista Almeida Atualizada, com a Bíblia de Estudo da Reforma. Eu indico para você essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo da Reforma. Logo no início dela, ela tem aqui histórias, páginas que falam da história da Reforma Protestante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. A epígrafe do texto diz: os cristãos devem ter maturidade para resolver as desavenças. Os cristãos devem ter maturidade para resolver as desavenças. Isto por quê? Porque às vezes o problema começa pequenininho. Nós temos lá as obras da carne que começa com a inveja. Uma pessoa invejando outra e termina no homicídio. E esta semana nós invertemos, nós começamos a falar do homicídio, que Jesus vem tratando isso no Sermão do Monte, e agora nós estamos no ponto onde tudo vai começar, ou seja, não começou ainda. O fator mobilizador que vai levar alguém, de repente, a um homicídio ou a coisa semelhante, ou a outros atos, está aqui neste ponto agora, que é o fator domínio próprio. Agora, escute o que Paulo diz aos irmãos de Corinto, na primeira carta, capítulo 6, a esse respeito. Ele diz bem assim, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 3, mas eu quero dar ênfase aos versículos 2 e versículo 3. O 1 e o 5, nós vamos ler o 1 e o 5 do capítulo 6, da primeira carta aos Coríntios, e eu quero dar ênfase ao 2 e ao 3. Diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submeter-se a juízo perante os injustos, e não perante os santos? É uma pergunta. Algum de vocês realmente tem coragem de pegar o assunto de vocês e levar perante os injustos? O juiz do mundo, a Bíblia chama de injustos. E não perante os santos? Aí nós vamos para o versículo 5, que é o texto que está indicado. Para vergonha vos digo, para vergonha de vocês eu vou dizer isso, disse Paulo.
Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós? Será que você não tem um sábio para resolver este problema? Que possa julgar no meio da irmandade? Irmandade até parece o pessoal da Congregação Cristã do Brasil falando, né? Eles usam muito a expressão irmandade. Um abraço a todos os irmãos e amigos da Congregação Cristã do Brasil, a paz de Deus para vocês. Conheço muito, tem alguns que são meus clientes aqui no escritório e tenho sido abençoado pela vida de vocês também. Preste atenção aqui, vamos ler aqui os versículos 2 e o versículo 3. Diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ele pergunta assim, vocês realmente vão levar as coisas perante os injustos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? O mundo vai ser julgado. Mas vamos ao versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Paulo faz uma pergunta. Quanto mais as coisas desta vida. E aqui remonta aos grandes problemas que nós temos. E noutra passagem bíblica diz bem assim, por que é que há guerra entre os vossos membros, se não é pelo fato que cada um só busca o seu próprio deleite? Eu já vi briga em igreja porque um pastor ia tomar posse e o outro pastor que estava saindo não deixava. Obrigado a movimentar a convenção, movimentar a parte jurídica, movimentar a política e ir para o culto todo mundo naquele pé de guerra. Isso não é bonito de momento nenhum. Eu já vi briga em igreja onde um campo estava em nome de uma convenção e, de repente, a convenção queria a todo custo tirar o pastor que estava no campo, mas a igreja local queria que o pastor ficasse. E aquilo levou os irmãos a mover justiça, a mover política mais uma vez, confusão, aquela coisa toda, passarem anos em intriga. Aí depois um sábio veio e apaziguou e fez paz. Inclusive esse sábio já está na eternidade e deixou este bom exemplo para nós. Não faz muito tempo, eu estive na delegacia daqui da nossa cidade e ao chegar na delegacia, o corredor da delegacia estava cheio. De uma certa porta para dentro estavam aqueles do grupo A, de uma certa porta para fora estavam aqueles do grupo B. Os irmãos se engalfinhando ali porque o ancião tal e não sei quem é o cooperador e aquele negócio, uma coisa horrível. Já me aconteceu algumas vezes de pessoas trazerem casos jurídicos aqui para o escritório. E sem falar de outras questões que nós encontramos voluntariamente na igreja. O irmão fulano falou da irmã Beltrana, a irmã Beltrana falou da irmã Beltrana, o irmão fulano falou do irmão fulano e vice-versa. E a coisa pega um inchaço. Bem recente agora, eu ouvi alguém, para justificar suas ideias, criando mentiras com os nomes de pessoas. E aí daqui a pouco vem a verdade e tudo cai por terra. Uma determinada pessoa que usaram o nome dele disse, não, eu não, nem conheço, nem sei como é que é. Só que o texto nos chama a atenção, irmãos, que estes maus sentimentos, estas coisas que geram estes problemas, acaba afetando a nossa vida ou a vida de alguém, porque nós já dissemos aqui que quem deseja que o outro não vá para o céu, pode ser que ele não vá para o céu, e Deus não vai ter duas pessoas lá com intriga não, porque está escrito que lá não entra nada que contamine, não entra nada que cause desentendimentos. O desentendimento sou eu que estou falando. Está lá em Apocalipse acerca da Nova Jerusalém, novo céu e nova terra, aliás, melhor dizendo. E aqui nós temos muita gente que de vez em quando está na justiça, está numa briga, está numa coisa. A pessoa briga por causa de um aluguel, a pessoa briga por causa de uma... Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia nos deixa claro que nós haveremos de julgar o mundo. Nós haveremos de julgar o mundo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2. Nós haveremos de julgar os anjos. Os anjos vão passar pelo julgamento. Nós haveremos de julgar os anjos. A igreja vai julgar os anjos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 3. Lá, quando você vai para o capítulo 20 de Apocalipse, você vai encontrar no versículo 4, ou no versículo 5, Apocalipse 24, está escrito, e vi tronos, tronos no plural, tem o grande trono e tem tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar.
Nós temos uma live aí que fala sobre os livros, a abertura dos livros, sobre estes julgamentos. Busca aí no YouTube que você vai encontrar acerca desse conteúdo. E é interessante que lá foram vistos grandes e pequenos. Sabe qual é a interpretação para grandes e pequenos? Os teólogos de plantão, se quiserem, fiquem à vontade para comentar. Grandes são os anjos, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Então os pequenos somos nós. O Hitler, o fulano, o cicrano, o beltrano vão ser julgados pela igreja. Depois de serem julgados pela igreja, então é aberto o grande livro da vida. Lá tem os vários livros, o livro das obras, aquela coisa toda. Assista as lives que nós temos aí a esse respeito. Nós haveremos de julgar, irmãos. Então por que nós vivemos esta dissensão hoje? Às vezes tem um afã de espiritualidade, tem um afã de espiritualidade como tinha a igreja de Corinto, todos os dons, a igreja. Mas tinha problema até na hora da Santa Ceia. Que tal? A igreja de Corinto era a igreja, mas um grupo era de Paulo, um grupo era de Apolo, um grupo era de Cefas, um grupo era de Cristo. E essas dissensões, estas facções, nós já comentamos em outras lives, traziam estes problemas. Ah, vou levar perante o juiz, vou entrar com ação, vai ter que me respeitar. Gente, para isso existe o corpo ministerial da igreja. Chame um sábio, a lei brasileira dá direito a ter um mediador. Chame uma pessoa como mediadora, faça um termo. É só ler o que a lei diz sobre mediação e arbitragem e você vai ver que o que foi feito em mediação e arbitragem, com apoio das duas partes, tem valor jurídico. Você não precisa nem levar perante o juiz se vocês fizerem uma mediação e arbitragem. Senta alguém no meio como mediador, senta um lado, senta o outro, vocês discutem, fazem um contrato, todo mundo assina, vai lá e homologa. Pronto, acabou a conversa. Se a gente lembrasse que a vida passa e que depois da vida que vem a eternidade, nós perceberíamos que não vale a pena certas intrigas, especialmente contra irmãos, porque a eternidade é para nós, gente. E aí fica o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Nós lemos o 1 e o 5. Depois eu li o 2 e o 3. Eu quero que você leia de 1 a 5 e entenda que somos servos do Senhor e precisamos tirar de nós esta questão da maledicência. É lógico que a Bíblia diz, vai tu só a teu irmão, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, se não, chama mais uma testemunha, e aí por diante. Está tudo no contexto correto, mas tudo com decência, com ordem, cuidando com as palavras e resolvendo tudo, porque breve iremos para a eternidade e o nosso tesouro não pode estar aqui, porque o nosso coração não pode estar aqui, tem que estar lá, para que o nosso coração esteja lá, para que a gente suba perante o Senhor. Legal, né? Manda isso para alguém, evangeliza alguém aí com a palavra do Reino de Deus, compartilha igual falando, escuta esse negócio aí. E se inscreva no nosso canal, comente, tá bom? Deus te abençoe, te aguardo amanhã na Escola Bíblica Dominical. Fica tudo na paz do Senhor.